Olá, sejam bem-vindos. Estamos no Momento MP, o programa, podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a saúde do consumidor. E para isso a gente está aqui, né, Marcela, com alguns convidados muito especiais. Isso mesmo, Silvia, para falar sobre o POA, que é esse programa, né, de fiscalização, de orientação sobre toda essa questão da saúde do consumidor em relação aos produtos de origem animal. Nós estamos recebendo aqui o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, promotor de justiça Leonardo Marcinco, de forma remota, a promotora de justiça da comarca de Laguna, Fabiana Wagner, e também a gestora estadual do Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal, DEINPE, do SIDASC, que é a nossa Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Alexandra Olmos. Bem-vindos a todos aqui ao nosso podcast, a essa conversa. Bom, eu gostaria de começar primeiro com o doutor Marcinco, falando para a gente por que é a atribuição do Ministério Público cuidar da questão do consumidor. Olá, tudo bem? Ao consumidor, a atribuição outorgada pelo Ministério Público ao Ministério Público pela Constituição Federal na defesa de interesses coletivos, no próprio Código de Defesa do Consumidor, né, que assegura ao Ministério Público a atuação em prol da defesa do consumidor. Então, é um arcabouço legal que confere ao Ministério Público essa atribuição de atuação na defesa de interesses coletivos e difusos dos consumidores. Vou aproveitar aqui, Silvia e doutor Marcinco, pedir licença para falar do nome do POA, né? Esse programa tem 25 anos e ele se chama Programa de Proteção Jurídico-Sanitária dos Consumidores de Produtos de Origem Animal, ou simplesmente POA. E, né, Marcela, então, para a gente falar sobre o POA na prática, nós vamos falar com a doutora Fabiana. Ela está lá em Laguna, né, de forma remota, está há 14 anos no Ministério Público de Santa Catarina, já fez diversas operações, e uma delas agora recentemente, né, doutora? No mês passado, tu conduziu essa operação que apreendeu 40 toneladas de pescados impróprios para o consumo. Poderias me falar um pouquinho mais sobre essa operação e quais os desdobramentos? Sim, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para a participação dessa conversa, né, com pessoas tão especiais. E sim, aqui a gente fez a última operação que eu participei do POA, foi agora, dia 28 de agosto, né, um pouco mais de um mês atrás. E aqui, né, pela região, pela característica, né, de Laguna, que é uma economia voltada ao pescado, então a gente priorizou aqui nessa comarca, em função dessa característica, a vistoria, a fiscalização nos estabelecimentos que vendem pescados, porque havia a informação de que muitos deles estavam de maneira irregular, ilegal, não possuíam nenhum tipo de selo de inspeção, então eles não eram inspecionados nem pelo município, nem pelo estado, né, muito menos ainda pelo MAPA, o órgão federal. Então, a gente priorizou, né, nesse momento, esses estabelecimentos, onde foram verificados, foram recolhidos, né, e por serem próprios para consumo, cerca de 40 toneladas, né, desses alimentos pescados. A maioria deles estavam com prazo de validade vencidos, e também não foi conseguido verificar a procedência, né, a rastreabilidade desses alimentos. Então, foram todos considerados impróprios e foram para um aterro sanitário. Muito bem, a gente está aqui também com a Alexandra Olmos. Falei certo seu nome, Alexandra? Falei. Você é a gestora lá da SIDASC, que é a nossa companhia que cuida justamente dessa questão da proteção ligada aos produtos de origem animal. Eu queria falar um pouquinho sobre essa parceria, né, entre SIDASC, Ministério Público. A gente também tem MAPA, diversos órgãos que muitas vezes o consumidor acha, não, está só o Ministério Público, está só a polícia, está só... Não, é uma força-tarefa mesmo em prol da saúde do consumidor. Exato, boa tarde, agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando sobre uma pauta tão importante e que abrange tantos órgãos, né, tanto fiscalizadores como educadores do consumidor. Sim. Então, assim, a parceria entre esses diversos órgãos que participam das ações conjuntas do POA fortalece o movimento como um todo, porque além da gente conseguir
inibir, né, a entrega de produtos impróprios, como a doutora Fabiana colocou agora, ao consumidor. A gente também pode orientar e educar para que esse produtor que se encontra na clandestinidade venha buscar o registro mais adequado para o seu serviço, para a sua agroindústria, e dessa forma consiga fornecer alimentos seguros para a população, que eu acho que é o ideal de todos nós que participamos do projeto. Quando tem uma fiscalização, o SIDASC sempre está junto e, assim, ali repartindo, digamos, as atribuições, o SIDASC faz exatamente o quê nessas ações? Então, a SIDASC, ela trabalha com a inspeção estadual. Então, os alimentos de origem animal, legalmente, né, têm a obrigatoriedade de estarem num registro de inspeção, que pode ser municipal, estadual ou federal. Aqui em Santa Catarina, a gente é responsável pelo registro das agroindústrias com serviço de inspeção estadual. Quando a gente participa das ações, todos os colegas, né, dos diversos órgãos, a gente tem essa capacitação para conseguir identificar as irregularidades nos produtos de origem animal que são apreendidos e, entre outros, que a doutora Fabiana também colocou. Então, a gente verifica questões de prazo de validade, de comprovação da origem desses alimentos, se eles têm inspeção. E dessa forma a gente consegue fazer uma autuação, né, com emissão de autos de infração, nos casos que há apreensão e destruição de alimentos, e também uma chamada para regularização daqueles que estão interessados, né, em efetivamente vir a trabalhar no mercado de alimentos de forma adequada. Muito bem. Nesse sentido, a SIDASC, se pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão das doenças que são evitadas durante essas operações. Tá bem. Os alimentos, né, quando eles são elaborados de forma inadequada ou com ausência da higiene necessária e dos processos que são específicos para a produção daqueles alimentos, eles podem vir a veicular doenças, né, ao consumidor. Entre elas, a gente tem brucelose, tuberculose, o botulismo, que é algo bastante grave, né, a salmonelose. Então, dentro de um sistema de inspeção, além daquele médico veterinário que faz a inspeção, verificar se o processo está adequado, se o uso de ingredientes está adequado, se todos os controles dessa agroindústria estão de acordo com a legislação, a gente também faz um acompanhamento laboratorial, onde as amostras de produtos são coletadas justamente para diminuir ao máximo o risco de fornecer alimentos contaminados. Olha, uma tradição aqui no estado de Santa Catarina é a carne suína. Né, muito consumida na população local, e a gente sabe que nesses 25 anos do POA, doutor Marcinco, melhorou muito a qualidade, né? Então o consumidor acha que muitas vezes é só fiscalizar, é só tirar do mercado, mas um programa como esse, como a nossa gestora aqui da SIDASC falou, ele é muito pedagógico, porque hoje a gente tem criadouros e abatedouros suínos com muito mais qualidade do que em 96, quando o programa começou. 96 mesmo? 99. São 25 a 99, olha só. Isso. Jornalista é ruim de conta. Não, só para... Eu até busquei os números, o que tu falou tem toda a razão, até busquei os números de quando o programa iniciou. Nós tínhamos 50 estabelecimentos registrados aí perante os órgãos de inspeção. Então, praticamente, um número irrisório, né? Então, a maioria estava operando na clandestinidade. E hoje, números de 2024, nós temos 1.918 estabelecimentos registrados nos municípios, no estado e no órgão federal. Então, tivemos aí um aumento de 3.736% de aumento nos estabelecimentos fiscalizados pelo Serviço de Inspeção. Então, isso já demonstra que a fiscalização, o programa, né, contribuiu, junto com todos os parceiros, contribuiu muito para incrementar a qualidade na nossa produção, no nosso comércio de alimentos de origem animal. Eu queria conversar um pouquinho mais ali com a doutora Fabiana, né, doutora? Por que esses produtos impróprios, eles não podem ser doados? Porque justamente eles são retirados, né, do mercado para a segurança do consumidor, porque eles são considerados impróprios para consumo, justamente por ou estar com prazo de validade expirado, ou não ter a rastreabilidade, então podendo ocasionar todas essas doenças que a gestora ali, a nossa colega Alexandra, já mencionou aqui. Então é pela segurança do consumidor final que eles são retirados e são descartados.
Doutora Alexandra, vou pegar a deixa aqui. A senhora trabalhou em Capivari de Baixo. Quando a gente estava conversando aqui para fazer todo o preparatório para a nossa entrevista, a senhora falou que da receptividade da população em relação a essas fiscalizações. Eu queria que a senhora falasse qual é o retorno que a população, no caso agora Laguna, onde a senhora está, na comarca de Laguna, qual é a resposta da população? A população já entende realmente a necessidade desse tipo de ação? Olha, assim, há uns anos atrás, eu vou dizer assim, que nas minhas outras operações, né, até em Braço do Norte, que eu fiquei bastante tempo, eu fiz mais de uma operação lá, a população no começo não olhava assim com bons olhos usando aquele jargão, tanta gente passando fome, por que a gente está descartando, né, inutilizando tanta comida? Então, eles viam nesse sentido, mas eu acho que a partir de todas as informações da mídia, né, de todas essas conversas, como a gente está tendo aqui hoje, acho que a população ela vai se conscientizando de que esses alimentos, na verdade, eles estão sendo descartados porque eles trazem risco, né? Se eles já foram fiscalizados, já foram considerados inapropriados para o consumo, então, assim, é um livramento, digamos, para o consumidor final, né? Porque a gente está tirando esse risco da população, do consumidor. Então, eu vejo que hoje já começa com bons olhos. Assim, aqui em Laguna, até a repercussão foi, a comunidade ficou até um pouco revoltada, sabe? De saber que estava correndo esse risco, né? De saber que ir lá naquele estabelecimento específico poderia estar trazendo para casa, né, um produto inadequado, poderia trazer algum risco para a sua família. Então, hoje eu acredito que esse programa ele já está sendo visto de outra maneira pela sociedade. E, Marcela, nesse sentido, eu acho que a doutora Alexandra poderia até nos passar operações recentes que vocês fizeram e que não é só a apreensão propriamente dito, né? Quais são os desdobramentos? Pois é, observando, né, as colocações da Fabiana, a gente tem realmente uma resistência, né, do consumidor ao enxergar que a gente coloca alimentos fora, né, e eles enxergam às vezes simplesmente isso. Mas dentro do serviço de inspeção, a fiscalização ela tem um pilar muito importante que é a educação sanitária. E ela serve tanto para esse consumidor que assiste, presencia e acompanha as nossas ações e entende aquilo que ele merece receber como alimento, né? Algo seguro, algo com qualidade, feito com capricho, né? Com todas as condições higiênico-sanitárias necessárias e obrigatórias. E a gente também traz essa educação para o produtor, que entende que no momento da regularização ele consegue abrir um mercado muito mais interessante para o seu produto, ele é reconhecido, né? E ele assume essa responsabilidade em fornecer alimentos seguros. Então, uma das ações que foi bastante emblemática para a gente é uma situação onde os colegas participaram juntamente a um produtor de queijos, né? Então, naquela propriedade, eles tinham um histórico de fazer essa produção há muitos anos, daquela forma caseira, artesanal, porém sem um registro legalizado num órgão de inspeção. E a gente fez essa ação do POA na comarca referente e foi uma ação muito pesada, porque teve destruição de muito alimento, foi bastante tensa a atividade naquele momento, mas ao longo do tempo a gente conseguiu trazer para regularização. Ele hoje trabalha sob inspeção municipal e agora a gente está, como SIDASC, fazendo uma auditoria para conseguir ceder selos arte, né, ao produto dele, que realmente é diferenciado, tem muita qualidade e vai abrir o comércio dele para todo o país também. Olha, Posso, Pois não, doutor. aproveitando o gancho aqui da Alexandra e pegando todo o conhecimento da Alexandra, se diz muito que o alimento, aquele colonial, que às vezes na beira de estrada, assim, o senso comum entende que às vezes é um alimento melhor, com mais qualidade e tudo isso, e não necessariamente isso é uma verdade, né? Existe mencionasse o selo arte, né? Poderia mencionar o que o consumidor poderia, nessas quitandas, às vezes, de beira de estrada, o que ele poderia verificar lá para saber se aquele alimento ali, de fato, tem uma fiscalização e poder consumir esse Perfeito. Quando um alimento ele é registrado, né, num serviço de inspeção, no rótulo ele traz o selo de inspeção. Então, no caso do selo de inspeção municipal, vai estar o SIM, né, que é a legenda desse serviço. No serviço de inspeção estadual é o selo do CIE
e quem é registrado no Ministério da Agricultura traz o selo CIF no produto de origem animal. Então, é imprescindível que qualquer produto de origem animal, mel, ovo, leite e derivados, pescado e derivado, carnes e derivados, tragam no seu rótulo esse selo, né, de inspeção. E a gente tem esses selos adicionais, né, que havendo o serviço de inspeção regularizado naquela agroindústria, ela pode requerer, como é o exemplo do selo Arte, que justamente vem para reconhecer e fomentar essa produção artesanal, colonial, que tem um histórico já, né, de família, enfim, daquela região específica, que traz um sabor diferenciado e a gente reconhece que essa produção é muito importante e desejada pelo consumidor. Nesse sentido, eu fiquei pensando como é que um produtor ganha esse selo? O que ele precisa fazer para ele ter esse selo? Para ter o selo Arte, ele precisa estar registrado em alguma esfera de serviço de inspeção. E aqui no estado ele pode requerer, junto aos nossos departamentos regionais, a solicitação do selo Arte. Então a SIDASC se organiza, faz o recebimento, né, desse protocolo do pedido dessa pequena agroindústria normalmente, e a gente planeja uma auditoria, visita o local, vê se ele cumpre os requisitos, que é uma legislação federal que traz, né, a cessão desse selo. E após, então, a nossa verificação, ele é contemplado com o selo Arte no seu produto, que é um selo adicional ao já existente da inspeção dele, e ele pode comercializar aquele produto para todo o país. Olha, você está acompanhando o Momento MP, que é o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Hoje a gente está falando sobre o Programa de Proteção Jurídico-Sanitária dos Consumidores de Produto Animal, ou POA. Tem 25 anos e ele reúne não só o Ministério Público, mas a SIDASC, o Ministério da Agricultura, vários órgãos, para promover o quê? Ali a saúde, né, principalmente de todos nós consumidores. Mas eu queria pegar agora uma deixa aqui que a nossa gestora da SIDASC falou, que é de promover para esses pequenos produtores, né, que a gente vê ali na estrada, quando a gente vai para um passeio, não sei o quê. E a gente teve, doutor Marcinco, 2.000 termos de ajustamento de conduta. Eu vou falar o nome, né, completo, a gente chama aqui comumente de TAC, né, mas para a população entender, são os termos de ajustamento de conduta. E eu queria que a gente pegasse por esse viés, assim, é bom para o consumidor, mas também é bom para aquele pequeno empresário, para aquela pequena indústria, para aquele pequeno comércio. Então, esses termos, eles podem ser um caminho ali de, olha, para o futuro ele vai melhorar, né? Para o futuro nós vamos ajustar, é isso? Isso, como o próprio nome já diz, né, ajustamento de conduta. Então, a partir de uma fiscalização do POA, né, chega o relatório para o membro do Ministério Público, vai analisar todas as irregularidades que foram constatadas, né, e aí vai poder analisar se aquele caso é passível de regularização, e aí vai convocar o fornecedor, né, e vai propor ali, geralmente o que se busca, os órgãos de fiscalização já apontam ali o que precisa para o estabelecimento se regularizar. Então, vai ser colocado ali um prazo para o fornecedor poder se adaptar, né? Eventualmente, dependendo da conduta, uma multa, né? E dependendo também da conduta, da gravidade da conduta, pode incidir em algum crime, né? Aí já foge da área civil, né? Onde a gente faz esse termo de ajustamento de conduta, mas é com isso que as situações são regularizadas. Então, o Ministério Público vai acompanhando todas aquelas pendências que o estabelecimento precisaria para se regularizar, né? O Ministério Público vai acompanhando esse procedimento e ao final verifica se tudo foi cumprido e arquiva o procedimento com a regularização do estabelecimento. Doutora Fabiana, já nesse sentido, né, sobre essa questão dos desdobramentos na esfera extrajudicial, judicial, quando um produtor, né, fez o ajustamento de conduta, ele não cumpriu o que foi acordado, o que acontece? Se ele não cumpriu o que está no acordo, a gente torna essa questão judicial, né? Fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo bem na prática, assim, o comerciante foi pego expondo à venda produto com validade vencida, né? A gente geralmente vai fazer um TAC para que ele não faça isso novamente, para que ele, né, não venda mais produto vencido, não exponha à venda. E caso ele faça isso, né, a gente ingressa com uma ação, né, daí com obrigação de não fazer, para que ele não faça isso de novo, e ao mesmo tempo cobra a multa estipulada, porque quando a gente faz um acordo, é estipulada uma multa caso, né, ele não cumpra esse acordo. Aí a gente também executa essa multa. E além do que, né, aí uma análise ali, né, de algum eventual crime.
Eu estava aqui pensando uma outra situação agora com o Dr. Marcinco. O consumidor, quando ele vai no mercado, ele se depara com um produto vencido. O que ele pode fazer? A quem ele pode recorrer? Ele pode contactar, se a sua cidade tiver um PROCON, ele pode chamar o PROCON, né? Nós temos uma lei estadual que se o mercado estiver vendendo produto vencido, ele pode trocar por um outro de forma gratuita, uma lei estadual que garante até para incentivar que os mercados em geral façam essa fiscalização constante dos prazos de validade, né, e mantenham os produtos expostos à venda na validade, mas pode procurar um órgão de defesa do consumidor, própria vigilância sanitária da sua cidade, para que possa adotar as medidas para que essas circunstâncias não aconteçam mais. Alexandra, nesse sentido, a gente sempre fala que o Brasil tem as melhores leis, a melhor lei do consumidor, a melhor lei das mulheres, enfim. Você acredita que o consumidor ele já está mais atento também a isso, de procurar um selinho ali, né? Essa coisa da validade, nós que somos mães, a gente é meio psicótica. Bastante. Né, falta 5 dias, já não compro mais o negócio. Mas, enfim, você acha que o consumidor já está mais atento realmente, que ele tem direito, sim, de ajudar em toda essa ação aí? Eu acho que é bem isso, porque a partir do momento que a gente traz ele para essa esfera de que ele também é um fiscalizador, né, daquilo que ele consome, ele se sente mais apropriado desse tema e participa de uma forma mais ativa. Então, eu acredito que sim, que essas ações educadoras, né, tanto em ações conjuntas do POA, como as ações de educação sanitária, né, dos órgãos independentemente, eu acho que isso atinge bastante a população, acho que tem um retorno bastante positivo e é uma tecla que a gente sempre vai bater e difundir, né, o quão importante é a gente estar ciente daquilo que a gente tem direito e batalhar pelo nosso direito, que é ter um alimento seguro e de qualidade. Até só queria fazer mais uma colocação, que tu falou do número de estabelecimentos registrados no início do programa. Eu sei que aí são todas esferas, mas hoje no estado a gente já tem em torno de 500 estabelecimentos registrados. Então, a gente, assim, Santa Catarina realmente também se destaca muito pelo número de registro de agroindústrias, né, regularizadas. Então, é uma grande satisfação a gente poder contar com essa participação e entendimento de todos. Eu só vou fazer um parênteses aqui, tá? Porque a doutora Fabiana, lá de Laguna, ela precisa nos deixar, ela vai para uma audiência judicial. Na verdade, ela atrasou um pouquinho, né? E queremos te agradecer muito, doutora Fabiana, e que tu volte sempre aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada também. E a gente continua aqui falando, então, sobre o POA, né, que é esse programa que completa 25 anos aqui de proteção jurídico-sanitária dos consumidores de produtos de origem animal. Na verdade, a gente já está indo para os momentos finais aqui da nossa conversa, para os minutos finais. E eu queria que o doutor Marcinco destacasse, assim, algumas ações foram emblemáticas. Por exemplo, a questão do leite, né? A gente teve lá, acho que 2014, se não me engano, aquela grande fiscalização, aprendeu, enfim, fechou alguns estabelecimentos, mas de alguma forma, a nossa gestora aqui da cidade, que já ressaltou aqui durante a nossa fala toda, é muito educativo, né? A partir dali, eu acho que todo mundo ficou prestando um pouquinho mais atenção para o leite que consome, para a caixinha quando leva para casa, enfim. O programa, quando atua num determinado município, seja o porte que for, mas até nos menores, né? Quando os órgãos vão lá, né, fazem aquela força-tarefa para ir nos locais, dá a sensação primeiro aos consumidores de que o Estado está ali, está presente, fiscalizando, fazendo o que tem que fazer, né? Fiscalizando a qualidade dos produtos postos ao consumidor. E também, por outro lado, os fornecedores também atentam, né, sabendo que os órgãos de fiscalização também com o cunho educativo, orientativo e repressivo quando necessário, sim, mas os próprios fornecedores, né, na medida que essas ações elas continuam e seguem durante todo o ano, né, o fornecedor também tem a ciência de que os órgãos estão ali, estão presentes e incentivando também que sempre busquem estar dentro da regularidade, né? Foram vários desdobramentos depois, né, dessa operação. Acho que não foi só na esfera administrativa, mas também na judicial, não? Poderia, só para a gente lembrar um pouquinho que essas operações, na verdade, ela impacta na ponta mesmo, na mesa do consumidor. É produto melhor
para cada um de nós, né? Sim, teve uma operação bem emblemática relacionada ao leite, salvo engano, no ano de 2013, envolveu o Ministério Público de Santa Catarina, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e produção de leite adulterado, né? Então, estavam acrescentando substâncias no leite para aumentar o volume, né? E assim oferir um lucro maior na comercialização do leite, tudo em detrimento da segurança alimentar do consumidor, né? Então, a época envolveu o GAECO, fiscalização da questão de fiscal, né? Da ordem tributária, consumidor também, e houve uma atuação bem forte do Ministério Público, à época envolveu também a parte criminal, né? E isso que reverte em favor do consumidor, essa atuação do Estado, né? O consumidor estava ingerindo leite adulterado sem saber, né? Na boa fé de que produto, às vezes, com uma marca, né, reconhecida, e o consumidor consome de boa fé e não imagina que ali poderia estar um produto, não fosse os órgãos atuarem, não se descobriria, não se cessaria essa irregularidade, né? Só para ratificar aqui com a nossa gestora da cidade, que a gente falou de mel, ovos, pescados e seus derivados, não é isso? Aves e seus derivados, e também a questão da carne suína e bovina. Esse material todo, quando ele é apreendido, ele vai para onde? Normalmente o material é descartado não é lixões, aterros sanitários. Falta a palavra. Normalmente é destinado para os aterros sanitários, né? Dependendo ali do município onde é feita a ação, é destinado ao aterro sanitário. Certo. Se a senhora pudesse, digamos assim, nomear, né, ou dar um conceito para esse programa e essa parceria toda, né, Ministério Público, Ministério da Agricultura, a nossa cidade, para a gente finalizar aqui, o que seria o POA e o que ele já trouxe de bom para a população, para o consumidor de Santa Catarina nesses 25 anos? Bacana. Eu acho que a inspeção, ela trabalha, né, com o horizonte dela é a saúde única, ou a uma só saúde, né? Então, ela trabalha com essa preservação da saúde animal, da saúde humana e do meio ambiente. Eu acho que essas ações conjuntas, elas promovem o que tem de mais importante para a compreensão de todas essas questões, que é o conhecimento, né? E o conhecimento é ouro. A partir do momento que a gente tem ele, ninguém nos tira, e isso faz com que a gente tenha essa compreensão dos nossos direitos, entenda o porquê que precisa ser inspecionado um alimento, né? Por que eu preciso procurar uma validade no rótulo do produto, um selo de inspeção. Então, acho que o principal, assim, que a gente poderia tirar de todas essas ações é o conhecimento que fica para o produtor e para o consumidor, e que isso tudo num conjunto muito maior só traz benefícios para todo mundo. E doutor Marcinco, aqui está a SIDASC, né? Mas são vários os outros órgãos, né, que são parceiros. Quais são eles? E se eles sempre atuam, o POA sempre atua em conjunto com todos eles, isso? Já se encaminhando para o final, né, Marcela? Isso. O termo de cooperação técnica que foi assinado lá em 99, né, pelo Dr. Alberton, e à época o coordenador do Centro de Apoio ao Consumidor era o Dr. Trajano, na época, nosso procurador-geral hoje, né, envolve vários órgãos. Dependendo da fiscalização, do contexto da fiscalização, a gente envolve todos ou alguns, né, não necessariamente todos estão lá, né? A SIDASC é um parceiro. Bate ponto com o Ministério Público. O MAPA, né? O MAPA também sempre comparece, a Polícia Militar, né? Polícia Civil também tem comparecido com alguma frequência, e as vigilâncias sanitárias dos municípios, né? Também comparecem, que são basicamente esses que estão sempre lá, embora outros órgãos, quando necessário, nós acionamos também para comparecer no local. E só para a gente encerrar, eu queria que o senhor conceituasse, né, também desse assim, um conceito final aqui desse POA 25 anos. E a gente não falou um pouquinho de comércio, né? O comércio também é muito envolvido nisso, doutor? Comércio é também um dos pontos focais, né? Então, como que funciona o POA, essa estrutura do POA dentro desses 25 anos, né? Com seus aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Nós somos acionados pela promotoria, né? Semestralmente a gente abre a rodada assim, de inscrições das promotorias, então as promotorias indicam que querem participar, aderir ao POA, e nós organizamos uma data específica que seja mais cômoda para a comarca, e convocamos esses parceiros todos para uma data X na Promotoria de Justiça, onde lá
são indicados os locais onde vão ser fiscalizados, né, os locais no dia que serão fiscalizados. Então, certamente o membro do Ministério Público e os demais parceiros ali que conhecem a realidade local vão poder indicar se é uma indústria, se é um comércio, de acordo com denúncias que chegam na promotoria, nos órgãos administrativos, e ali é direcionada a fiscalização. Ok, a gente espera que tenha muitas outras, não só no sentido de fiscalizar, mas como a gente falou muitas vezes aqui, de educar, né? Que eu acho que passa muito pela questão ambiental, passa muito por toda essa questão educacional. A gente queria agradecer muito a presença, então, do promotor de justiça Leonardo Marcinco, que é o nosso coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor aqui do Ministério Público de Santa Catarina, também a doutora Fabiana Mara Wagner, lá da comarca de Laguna, que já não está aqui nesse final, foi fazer uma audiência, não é isso, Silvia? E a gestora do DEIMP, né, que é o departamento lá que fiscaliza a questão de origem animal da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a nossa cidade, que é a Alexandra Olmos. Obrigada pela tua presença aqui. Então, Marcela e pessoal que está nos ouvindo, chegamos ao final. O Momento MP está disponível no vídeo no YouTube do Ministério Público de Santa Catarina, nas plataformas de áudio, e você pode acompanhar também notícias no mpsc.mp.br e nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.